Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Apesar da gente estar num momento crítico no país e, obviamente, essa situação lá trágica do Rio Grande do Sul comoveu muitas pessoas e, obviamente, a solidariedade foi tamanha, o convívio, né, que as pessoas vão ter agora com pessoas de todas as partes do país traz uma reflexão bem interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E claro, também de uma experiência que eu tive com a minha mãe durante um período mais longo. Normalmente ela passava o final do ano aqui com a gente e dessa vez ela ficou um período um pouco maior e trouxe algumas experiências. Eu não vou citar especificamente as situações, mas vou fazer uma correlação, principalmente no que diz respeito à atração e convívio. Então, eu convido vocês, inclusive, para a gente refletir no significado dessas duas coisas. Quando a gente fala em atração, a gente está falando do quê? De um sentimento, de interesse que a gente pode ter por uma coisa ou por outra pessoa. Quando a gente fala em convívio, a gente está falando do quê? De um contato diário, de um contato frequente, de uma intimidade, de uma familiaridade que a gente tem nesse convívio, né? Então eu convido vocês, inclusive, a refletir desde a sua infância algumas coisas para a gente poder perceber se a gente está tendo resultado satisfatório ou não. Então a primeira coisa que eu pergunto para vocês: quando você era criança, você atraía as pessoas à sua volta? Você percebe a reação que as pessoas, ou percebia a reação que as pessoas tinham na sua presença? Porque é claro que isso também vai repercutir na sua vida adulta, na sua vida profissional, no seu convívio social e, obviamente, na sua melhor idade, como dizem muitos, né? Se você não tiver condição de se cuidar ou de pagar uma instituição para cuidar de você na melhor idade, você vai ter que ter o quê? As pessoas do seu convívio familiar para cuidar de você. Na melhor das hipóteses, né? Obviamente, ter a ajuda de outras pessoas também. Mas, se você não tiver essa condição, é esse convívio que vai favorecer ou não. Então, como é que é a aproximação das pessoas? As pessoas se aproximam de você sem fazer muito esforço, você dá abertura, identifica também se o outro gosta ou não de estar na sua presença. Como que é esse seu magnetismo, digamos assim? É satisfatório, não é? Então, aqui eu não vou entrar no mérito de distúrbios sociopsicológicos, né, que são distúrbios de comportamento, que isso aí deve ser tratado consequentemente, né? Mas eu tô falando de uma convivência que você pode ter que pode atrair ou não. Então, esses seus movimentos, desde a sua infância, favorecem a um resultado satisfatório? Como você se expressa? Você tem somente a interesse individual? As suas intenções são só em relação a resultados que você vai ter? Ou você está se preocupando também com o outro? Então, qual é o seu nível de exigência? Que valorização você dá para as coisas ou para as relações? Qual o reconhecimento, a gratidão pelas coisas que as pessoas fazem, por aquilo que você recebe? E, obviamente, o respeito que se tem quando a gente fala de um convívio, né? Então, a manifestação, ela é significativa quando a gente dosa as palavras que a gente usa, não é? As pausas que a gente tem para deixar o outro falar e você escutar. A necessidade que existe naquele momento da sua contribuição ou não.
Ou seja, isso vai favorecer, vai ajudar no convívio ou não. Então, tem certas coisas que a gente precisa avaliar, principalmente na sua forma de agir, na sua forma de falar, de ouvir, eu diria até de escutar, que vai um pouco além, né? Que você tem que perceber todo o contexto, porque isso também vai possibilitar as pessoas terem uma visão mais lógica, uma coerência, uma harmonização no ambiente onde você está. E se tudo aquilo tem um contexto satisfatório. Ou seja, se você faz um esforço em observar todos os lados, todos os fatos, no momento em que você analisa, no momento em que você se pronuncia, no convívio com as pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem um pronunciamento mais positivo, isso vai favorecer. Se você tem um posicionamento mais negativo, aquela pessoa que é mais pessimista, mais de reclamação, você vai gerar uma energia tóxica. Então, o convívio não necessariamente vai ser tão satisfatório. E isso favorece também o seu desenvolvimento, os avanços ou retrocessos nesse convívio. As suas atitudes e comportamentos, obviamente, favorecem até a você fazer uma autoavaliação, a você ter uma visão do seu conhecimento, né? Do seu autoconhecimento. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a leitura que a gente faz das situações, os motivos que levam a você agir, ao outro agir, a ser daquela forma, o histórico de vida que tem aquela pessoa. E faz você também corrigir as falhas, se você percebe também no outro algumas falhas que você não gostaria de incorrer de novo, né? Naquele erro. E você pode evitá-los. Então, na verdade, assim, a consciência que a gente tem, né, dos sentimentos que a gente provoca pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, isso pode intensificar ou não o quê? A atração ou a rejeição do ambiente onde você convive. Porque aí você vai perceber também o quanto você é amado, o quanto você é querido, desejado pelas pessoas e obviamente, os ambientes onde você convive vão ter resultados positivos ou negativos. Aí eu vou falar daquela frase que normalmente a gente escuta, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Você é notado quando você está presente e na sua ausência. Você faz falta? Porque afinal, né, gente? Muito do que a gente está falando aqui tem a ver com o quê? Com o seu mindset, com a sua mentalidade, como que você dá abertura, como você se relaciona, qual é o seu interesse, quais são as suas manifestações, as suas contribuições. E aí eu falei também um pouco do quê? Da inteligência emocional. Como você se comunica, como você se socializa, qual é o nível de empatia que você tem? Porque quando a gente está falando de solidariedade, é você realmente se colocar no lugar do outro. Valorizar, né, as pequenas coisas e, consequentemente, as contribuições que você pode estar trazendo. Que legado que você está deixando? Porque o reconhecimento nos ambientes onde você vive, e aí eu estou falando também de vários ambientes, seja familiar, social, profissional, principalmente você que é líder. Como você atrai? Qual é o seu convívio? Quais são as suas intenções, os seus interesses? Porque a gente deixa um legado. Será que você está deixando um legado positivo? Ou você está deixando aquele legado das pessoas reconhecerem você como um mala, como um chato, como uma pessoa intolerante, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que vive reclamando? Ou você vai deixar um legado de uma
uma pessoa sábia, uma pessoa culta, uma pessoa feliz, uma pessoa que ama, que é amada, não é? Uma pessoa altruísta, uma pessoa solidária, carinhosa, ou seja, uma pessoa que é amiga, que ama, que faz as coisas acontecerem da melhor forma possível. E aí eu lembro a frase do padre Fábio de Mello, que na sua maturidade, na sua melhor idade, ou seja, quando você estiver na sua inutilidade, como será o seu convívio? Como você vai tratar? E como você será tratado? Então tem um pouco disso, né, gente, dessa trajetória da nossa vida, que faz a gente ter essas iniciativas muito satisfatórias e enriquecedoras. Portanto, avaliem tudo isso que eu acabei de falar e, obviamente, a gente melhora, né, todas as relações e o convívio entre as pessoas. Era isso, gente. Até a próxima. Um grande abraço a vocês.